pessoal, boa noite. Aqui é a Day Santana do canal Doces Sonhos e hoje eu venho trazer para vocês mais uma resenha de um livro muito diferente que eu li, muito diferente do perfil de livros que eu estou acostumada a ler e que foi uma experiência muito legal para mim. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá. Hoje eu trago para vocês uma nova resenha que eu já queria fazer há um tempinho. Não dá bem para ser uma resenha, quem já viu meu post lá no Instagram, eu até já falei um pouco sobre isso. Não dá para ser uma resenha, vamos dizer assim, porque não é um livro com uma única história, onde eu possa resumir para vocês mais ou menos o que acontece e contar. Então, como tem essa situação de serem crônicas, de serem pequenos textos unidos em um livro, eu não consigo fazer de fato uma resenha para vocês. Mas o que eu quero contar é a minha experiência lendo esse livro, o que eu achei de ler essas crônicas e o quanto eu gostei pela experiência que isso traz diante da vida, né? Então, hoje eu trago para vocês as crônicas de Rubem Alves. Então, são as melhores crônicas. Então, é um livro que foi desenvolvido com os seus melhores textos. Então, foi uma união dele com a editora, que selecionaram os textos que seriam classificados como os melhores, e aí então fizeram esta edição aqui, é da editora Papyrus. Aqui embaixo tem um símbolozinho, e essa é a capinha das crônicas, com algumas palavras escritas. Eu achei bastante interessante essa capa também, achei bastante legal. Então, dentro do livro, vocês vão encontrar desta forma. Então, são textos, alguns textos maiores que outros, né? Então, a gente tem os textos aqui, e depois começa outro. Então, são, na maioria das vezes, pequenos textos, né? E às vezes um pouquinho maiores. Eu já tô, né, nessa página aqui da pipoca, porque esse foi um dos textos que eu mais gostei. Então, foi um dos textos que eu mais me identifiquei e que, de certa forma, me fizeram pensar um pouquinho sobre a vida e sobre o que o próprio texto fala. Eu vou ler um trechinho depois pra vocês que eu gosto muito, que foi até um trechinho que eu coloquei também lá no Instagram, porque foi um dos textos que eu mais gostei. Pra ser bem sincera, eu gostei de todos, não teve nenhum que eu tenha lido e não tenha gostado. Eu gostei de todos os textos do livro, ele não é muito grande, ele tem... deixa eu só ver aqui pra falar pra vocês certinho quando ele realmente finaliza, porque depois, no final, tem outras obras do Rubem, né? Ele tem 134 páginas, então não é um livro muito grande, é uma leitura muito tranquila, que dá pra você fazer... não é um livro que você lê contínuo, se você quiser você pode, mas você acaba lendo ele em momentos diferentes. Então você lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Eu costumava ler no metrô, né, na minha locomoção de um lado para o outro, então eu costumava ler um pouquinho, e cada viagem eu lia 2, 3 crônicas, e foi muito interessante para mim, foi uma experiência muito legal. Rubem Alves, ele foi psicanalista, educador, teólogo, escritor e ex-pastor presbiteriano. Então, assim, já dá pra ver que ele tem um conteúdo muito grande, ele é uma pessoa muito inteligente, né? E escreve muitíssimo bem. Não conhecia nada dele, nunca tinha lido nada dele, nunca nem tinha conhecido muito sobre a história dele. Fui pesquisar um pouquinho depois que eu li esse livro. Ele nasceu em Boa Esperança, no dia 15 de setembro de 1933 e faleceu em Campinas no dia 19 de junho de 2014. Tô colando essas informações porque eu não sei de cor, mas eu dei uma pesquisadinha para trazer para vocês também um pouquinho da história dele. Ele foi professor na Universidade Estadual de Campinas, foi um dos maiores pedagogos brasileiros de todos os tempos e fundadores da teologia de libertação e intelectual polivalente nos debates sociais no Brasil. Então, renomadíssimo, né? A gente não tem nem o que falar. E as crônicas são maravilhosas. São textos distintos, cada texto ele aborda um assunto, porém às vezes você encontra um vínculo entre um texto e outro. Em determinados momentos, às vezes ele está contando sobre um texto e ele volta numa informação de um texto anterior e acaba fazendo um vínculo entre as duas. Então, em algum momento você sente uma conexão entre um texto e outro. Ou num texto lá do final ele comenta alguma coisa que ele escreveu num texto lá do comecinho. Então é bastante interessante, porque às vezes você tá lendo e fala, poxa, eu lembro dessa passagem aqui, ele falou no texto anterior. Então é bem legal por conta disso também. Então, assim,
Nessas crônicas ele fala sobre amor, ele fala sobre a vida, ele fala sobre as pessoas, sobre o tipo diferente de pessoas, o tipo diferente de pensamentos, de conceitos, de forma de viver, de forma de amar, de forma de se relacionar. Então ele fala sobre diversos assuntos, é muitíssimo interessante. E um dos textos que eu mais gostei de todos é o texto da pipoca, ele se chama assim mesmo, A Pipoca. E eu gostei porque ele faz uma analogia entre a pipoca e o próprio ser humano. Eu vou ler um pedacinho para vocês, é até um pedacinho que eu coloquei no próprio Instagram e que foi um dos momentos mais interessantes. Nesse texto ele até fala um pouquinho, ele aborda um pouquinho sobre algumas religiões também, mas não num conceito religioso, num conceito de conhecimento mesmo, de aprendizado, né? De novas informações para você adquirir na sua vida. E ele fala até um pouquinho sobre o símbolo da pipoca no candomblé, o que também é muito interessante. Tem muita gente que não conhece, ou às vezes por ser uma religião fica um pouco distante, né, e não quer muito se aperfeiçoar nesses assuntos, mas a descrição, sabe, o que significa a pipoca para o candomblé é muito interessante. Então, o trechinho que eu separei para falar para vocês, que é o mesmo que eu coloquei lá no post do Instagram, eu vou ler para vocês agora. Então, ele fala assim: o milho da pipoca não é o que ele deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa. Então ele fala muito disso, assim, que na vida a gente precisa passar por algumas coisas para de fato nos tornarmos aquilo que nós devemos ser. Então mesmo que alguma coisa seja ruim, que algum momento que você esteja passando seja ruim, de alguma forma aquilo vai servir para te evoluir, para te ensinar alguma coisa, para te fazer aprender alguma coisa que você precisa aprender, para que você chegue no estágio do que você realmente precisa ser, do que você realmente tem que ser. Então a gente passa por dificuldades, a gente passa por momentos difíceis na vida, mas esses momentos levam a gente a ser o que realmente nós temos que ser. O milho da pipoca, ele foi descoberto cru, e alguém teve a brilhante ideia de colocar ele no fogo. Se colocou com água e não teve nenhuma eficácia como se desejava. E de repente tentaram a gordura. E aí com a gordura ele estourou e se tornou pipoca. Então um milho seco, um milho pequeno, um milho que aparentemente não serviria para nada, não teria uma serventia com uma espiga grande, com milhos grandes, serviu para se transformar em pipoca. Então o milhozinho menorzinho, ele é feito para estourar e a gente comer como pipoca. Então, às vezes você se sente insignificante, você acha que você não está no lugar que você deveria estar, você acha que você não é o que você deveria ser, ou que você não serve para nada, ou que você não presta para aquilo, e não. Na verdade, você pode sim ser uma coisa muito brilhante, você pode ter uma serventia, você tem uma serventia muito grande, só que você ainda não se descobriu, ou você precisa passar por uma transformação, você precisa passar por alguma coisa para que você evolua e se torne uma pipoca. Então é mais ou menos isso, nas minhas palavras, pela minha compreensão, do que ele passa um pouco pra gente nesse texto. Então os textos dele, todos, têm uma coisa bem significativa com a vida, nos faz refletir sobre o nosso caminho, sobre o que a gente está trilhando, sobre o que a gente está fazendo. Ele utiliza um pouco da psicanálise, claro, porque ele foi um psicanalista, então ele usa um pouco disso também para nos envolver e nos textos dele abordar temas que a gente consiga levar para esse sentido de aprendizado. Então todos os textos são maravilhosos. Eu separei alguns trechos que eu mais gostei, dos textos que eu mais gostei, teve uns que eu gostei mais do que outros, e eu separei alguns trechos dos textos que eu mais gostei, dos textos que foram mais significativos para mim, e depois eu vou até tentar fazer um post com esses trechos que eu mais gostei. Mas eu super indico, eu nunca tinha lido nada dele, não o conhecia assim profundamente, nunca tinha lido nenhum de seus livros, e quero ler outros, quero ler mais coisas dele, porque realmente agregaram muito pra mim, foram muito construtivas. Esse livro foi muito construtivo pra mim, agregou muita coisa.
E eu indico para todo mundo ler. Vai ser uma resenha um pouquinho... Eu tentei fazer uma resenha um pouquinho mais curtinha, mas já deu 10 minutos. Eu nunca consigo fazer uma resenha menor do que isso. Esse aqui não é o ambiente que eu mais gosto de gravar, é o meu cantinho, onde eu tenho meus livros, onde eu escrevo, mas ele não é um ambiente muito bom para gravar. Mas como não deu para gravar na sala hoje, que é o lugar que eu sempre gravo, eu resolvi gravar aqui para vocês, porque eu tava com esse tempinho livre e já faz tempo que eu tô prometendo essa resenha do Rubem. E eu queria muito que vocês conhecessem, que vocês soubessem o quanto eu gostei desse livro, para que vocês também possam ler. Porque como foi uma indicação para mim, eu quero que seja uma indicação para vocês também, e que eu possa levar adiante, né, esse aprendizado que eu tive com esse cara aqui, que é maravilhoso. Minha psicóloga teve toda a razão em dizer que ele é sensacional, porque ele é mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu volto com próximos vídeos, com mais resenhas para vocês. Até a próxima.